Você já sentiu que acreditava em algo, mas mesmo assim, no fundo do seu coração, ainda precisava de respostas, uma prova, um sinal, alguma coisa que tornasse tudo mais real? Se você já passou por isso, saiba que não está sozinho. Muitas vezes, a gente acha que ter fé significa nunca ter dúvidas, nunca fazer perguntas. Mas a história que vamos explorar hoje mostra exatamente o contrário. Vamos falar de um homem que ficou famoso por duvidar, mas que, na verdade, nos ensina uma das maiores lições sobre fé genuína. A história dele prova que Jesus não rejeita quem busca a verdade com um coração sincero e aberto. Pelo contrário, ele vem ao nosso encontro. Fique comigo até o final, porque a jornada de Tomé pode transformar a maneira como você enxerga as suas próprias perguntas e a sua própria fé. Quando pensamos em Tomé, qual é a primeira palavra que vem à mente? Para a maioria, é dúvida. Tomé, o incrédulo. Essa fama pegou, e por séculos ele foi o exemplo do discípulo que não conseguiu acreditar. Mas será que essa é a história completa? Se a gente voltar um pouco no tempo, antes da ressurreição, vamos encontrar um Tomé bem diferente. No Evangelho de João, capítulo 11, Lázaro, o amigo de Jesus, havia morrido. Os discípulos estavam com medo de voltar para a Judéia, porque sabiam que os líderes religiosos queriam prender e matar Jesus. Era um risco real, e no meio daquele medo, daquela hesitação, uma voz se levanta, com uma coragem impressionante. É Tomé. Ele se vira para os outros discípulos e diz: vamos também nós, para morrermos com ele. Pense nisso. Isso não soa como alguém sem fé. Pelo contrário, soa como alguém totalmente leal, disposto a ir até as últimas consequências por lealdade a Jesus. Tomé não era um covarde. Ele não era superficial, ele era intenso, apaixonado e, acima de tudo, honesto. Ele era o tipo de pessoa que não se contentava com respostas fáceis. Ele sentia as coisas profundamente e levava seus compromissos a sério. Essa intensidade e essa honestidade são a chave para entender o que acontece depois. Ele não era um cético por natureza, mas sim alguém que, por amar tanto, precisava que sua fé estivesse ancorada na realidade, na verdade que ele pudesse experimentar. E então, o mundo de Tomé e dos outros discípulos desaba. Jesus é preso, julgado e crucificado. A esperança que eles carregavam por 3 anos se transforma em medo, confusão e uma dor profunda. Eles se trancam em uma sala, com medo de terem o mesmo destino do seu mestre. E é nesse cenário que o impossível acontece. Jesus aparece ressuscitado no meio deles. A alegria é explosiva, o alívio é imenso, mas por algum motivo, Tomé não estava lá. Podemos imaginar a cena. Os discípulos, eufóricos, encontram Tomé e contam a notícia mais incrível de todos os tempos. Nós vimos o Senhor. Agora, coloque-se no lugar de Tomé. Lembre-se do seu perfil, leal, intenso, honesto. Ele viu Jesus morrer. Ele sentiu a dor da perda. E agora, seus amigos vêm com uma história que desafia toda a lógica, toda a experiência humana. A resposta dele é crua, quase brutal. Na sua sinceridade: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Muitos julgam essa frase como pura incredulidade. Mas olhe mais de perto. Não é um eu, nunca vou acreditar. É um eu preciso ver para crer. Tomé não estava disposto a fingir uma fé que ele não sentia. A sua dor era real demais para ser curada apenas com palavras de segunda mão. Ele precisava de um encontro pessoal. Ele não estava rejeitando Jesus.
ele estava desesperadamente buscando a verdade sobre Jesus, mesmo que essa busca parecesse teimosa ou cética para os outros. Ele estava sendo fiel à sua própria consciência, à sua própria necessidade de uma experiência concreta. Uma semana se passa. Imagine a angústia de Tomé durante esses dias. Os outros discípulos celebrando, cheios de uma nova esperança. E ele, isolado em sua dúvida, talvez até se sentindo culpado por não conseguir sentir o mesmo. Mas Jesus conhece o coração de cada um. 8 dias depois, os discípulos estão reunidos novamente. E desta vez, Tomé está com eles. As portas estão trancadas, mas de repente, Jesus aparece no meio deles mais uma vez e diz: "Paz seja convosco." E então ele se vira diretamente para Tomé. Jesus não o repreende, não o humilha na frente dos outros. Com uma compaixão infinita, ele vai ao encontro da necessidade exata de Tomé. Jesus olha para ele e diz: "Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente." Jesus oferece exatamente a prova que Tomé havia exigido. Ele valida a busca sincera de Tomé, mostrando que não há problema em ter perguntas, desde que o coração esteja buscando por ele. E qual a reação de Tomé? O texto não diz se ele de fato tocou nas feridas. O que sabemos é que, diante da presença real, amorosa e compassiva de Jesus, toda a sua dúvida se desfaz como névoa sob o sol. Ele não precisa mais da prova física. O encontro é a prova, e da boca daquele que duvidou sai a mais profunda e completa declaração de fé de todo o Novo Testamento. Tomé cai de joelhos e exclama: "Senhor meu e Deus meu." Ele não diz apenas Mestre ou Senhor. Ele o reconhece em sua plena divindade. A sua dúvida não o destruiu. Ela o levou à adoração mais profunda. Uma experiência pessoal e verdadeira com Jesus vence qualquer dúvida, qualquer argumento, qualquer medo. Depois desse encontro transformador, a história de Tomé não termina. A tradição cristã nos conta que ele se tornou um dos missionários mais corajosos e viajados entre os apóstolos. Aquele que precisou ver para crer, levou a mensagem de Cristo a lugares distantes, chegando, segundo a tradição, até a Índia, onde estabeleceu igrejas e, eventualmente, morreu como um mártir por sua fé. O legado de Tomé é poderoso. Ele nos ensina que a fé não é a ausência de perguntas, mas sim a coragem de buscar as respostas no lugar certo, em um encontro pessoal com Jesus. A dúvida sincera não é o oposto da fé. Muitas vezes, ela é o caminho para uma fé mais forte e mais autêntica. Jesus não tem medo das nossas perguntas. Ele não se ofende com a nossa necessidade de entender. Ele se revela a todos que o buscam com um coração aberto e honesto. A jornada de Tomé nos dá permissão para sermos reais com Deus. Permissão para levar a Ele nossas incertezas, nossas dores, nossas perguntas mais difíceis, confiando que Ele não nos rejeitará, mas virá ao nosso encontro com a mesma graça e compaixão que mostrou a Tomé. E nesse encontro, encontraremos não apenas respostas, mas a própria verdade, o próprio Deus. A fé de Tomé não nasceu da ausência de dúvida, mas de um encontro verdadeiro, que possamos ter a mesma coragem de buscar esse encontro. O que você achou da história de Tomé? Ela mudou sua perspectiva sobre a dúvida? Se você já se sentiu como ele, com perguntas e buscando respostas, deixe um like neste vídeo para eu saber que essa mensagem te tocou. E eu quero te convidar a fazer um ato de fé agora. Comente aqui embaixo: creio, mesmo sem ver,
como um lembrete para nós mesmos de que a presença de Jesus é real, mesmo quando não podemos tocar. Se você conhece alguém que está passando por um momento de questionamento, que precisa ouvir que suas dúvidas não o desqualificam, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser exatamente o que ela precisa ouvir hoje. E claro, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque esta é apenas uma das muitas histórias transformadoras que vamos explorar juntos. Obrigado por assistir e até a próxima.